Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O contexto desta passagem se dá logo após os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Eles regressam à cidade de Jerusalém, cerca de 50 mil pessoas, e começam a reconstruir a cidade e o templo de Deus. Enquanto eram apenas escombros, não despertava a atenção dos inimigos. Após isso, quando começaram a realmente edificar a cidade, os inimigos começaram a oferecer ameaças. E o povo, ao invés de lembrar do Deus libertador, se acovardou e tomou uma rota contrária à vontade de Deus. Fugiram do propósito de reconstrução e foram cuidar dos seus próprios interesses. Mas isso se dá por conta da mentalidade que aquele povo tinha, uma mentalidade de cativeiro. Se nós lembrarmos dos hebreus, nós vamos ver que eles estavam presos no Egito. Deus dá o libertador, eles atravessam o Mar Vermelho, recebem o maná do céu, Deus é provedor, dá provisão todos os dias para aquele povo. Sustenta eles com uma nuvem durante o dia para que eles não se assolassem no calor do deserto, e à noite dava uma coluna de fogo para que não passassem frio. Deus mostra a terra prometida e eles não acreditam na sua grande maioria. Só Josué e Calebe acreditaram. E ainda assim murmuraram e ficavam com saudade ainda da sopa de cebola do Egito. E a Babilônia, o povo da Babilônia, não era diferente. Eles foram libertos por Deus, só que os seus corações ainda conservavam a Babilônia. Então era uma mente escrava, um coração escravo. E quando nós temos esse tipo de mentalidade, esse tipo de postura, isso nos afasta totalmente da presença de Deus. Não que Deus se retira, mas nós nos afastamos. E isso faz com que nós venhamos a nos estribar nos nossos próprios entendimentos. Nós achamos que estamos indo para uma rota certa, achamos que está tudo bem porque está dando certo, eu estou conseguindo edificar a minha casa, como aconteceu aqui. Eles foram buscar os seus próprios interesses e se esqueceram do principal. Então, Deus ele vem e manda o profeta Ageu. E eles só vão entender que glória é essa da segunda casa a partir do momento que eles se posicionam de uma maneira diferenciada, a maneira que é o chamado, é o propósito de Deus para aquelas vidas. E assim também continua sendo para nós, porque o tempo passa, mas a mentalidade das pessoas não mudam, porque elas não são capazes, elas não querem enxergar o que a palavra de Deus está prescrevendo. Muitos estão caminhando com a mente cativa. Cativa em quê? No seu esforço, no seu trabalho, no dinheiro, em todas as coisas materiais que podem conquistar. Estão se estribando no seu próprio entendimento e não estão enxergando que existe uma salvação a ser alcançada. Nós não podemos nos bastar aqui. Aqui termina tudo. Não, nós temos uma eternidade para alcançar. Então olha só o que Deus, ele levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu começa a falar com o povo. Fala com os líderes, com o governador, fala com o sacerdote, começa a falar com o povo. E olha só no versículo 4 do capítulo 1 de Ageu. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Olha que Deus estava falando através do profeta Ageu. E ainda Deus ele aponta na palavra o seguinte. Ele diz que o povo está dizendo que não é chegado o tempo de edificar a casa de Deus. Olha só, o barro querendo conduzir as mãos do oleiro. Nós não sabemos o tempo de nada, porque Deus é o Senhor do tempo, Ele que sabe de todas as coisas. Eles tinham acabado de ser libertos de um cativeiro, de um sofrimento sem fim, e se esquecem do que Deus fez por eles. Muitas vezes acontece assim, realmente desta maneira nas nossas vidas. Nós queremos conduzir as mãos de Deus. Nós temos livramentos. Olha só, ao longo desses 2 últimos anos que nós estamos vendo esta pandemia, não só o Covid em si, mas outras doenças, eu vi pessoas que
superaram o câncer, pessoas que venceram a intubação do Covid, pessoas que com outros tipos de doenças que poderiam levar à morte foram vencedoras e nem sequer em um instante voltaram para agradecer a Deus. Não fizeram uma oração sequer para agradecer a Deus. Em tempo de livramento, nós temos que entender que Deus está nos dando um renovo de vida, um novo começo, na verdade, um novo nascimento. E nós temos que ser gratos. E estas pessoas que eu pude observar, elas voltaram com muito mais força para os seus afazeres. Agora eu quero conquistar mais. Agora eu quero concurso tal. Agora eu quero ganhar o dobro do que eu ganho. E não entenderam que foi permissão de Deus a passagem por aquilo, porque estavam numa rota, muitas vezes contrária à palavra de Deus. Ou se não, era um propósito realmente de Deus para que essas pessoas se voltassem para a sua presença. Reconhecessem que Ele permitiu que a vida continuasse aqui nesta terra. Só que não fizeram isso. E assim que esse povo fez também. Não voltaram nem para agradecer. E olha só o que Deus, Ele fala por 2 vezes na palavra, Ele chama a nossa atenção. Ele diz assim, no versículo do capítulo 1 de Ageu, no versículo 5 e 7, ele diz assim: considerai vossos caminhos. Considerai vossos caminhos. Deus, Ele simplesmente está dizendo aqui, preste atenção no caminho que você está tomando para a sua vida. Que caminho é esse? Que condução é essa que você está dando para a sua vida? Você recebeu o livramento. Ou você não recebeu o livramento, mas você está conduzindo de maneira errada. Observa. Se nós formos um pouco mais observadores e nós formos atentos à palavra de Deus, nós vamos perceber o quanto que a palavra tem se cumprido. Cada dia mais a palavra tem se cumprido e as pessoas estão indo como um animal para o matadouro. Estão entregando as suas vidas para o inimigo, estão entregando as suas vidas para aquilo que não é de Deus. Olha só, lá no versículo 6, olha o que Deus está falando, Ele está dizendo, Ele está descrevendo o que está acontecendo. E Ele diz: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um no saco furado. Ou seja, olha o que acontece aqui. Esta passagem é para todos nós, mas também atinge 2 tipos de pessoas. Aquela que trabalha intensamente, trabalha e não vê vencer o suor do seu sustento. Aquilo que ele produz nunca é suficiente. E para outro tipo de pessoa também, aquela que busca, alcança cada vez mais e nunca fica saciada. Ela sempre quer mais. Então aquele que está trabalhando muito e não consegue algo justo, equilibrado, é porque algo está errado. E aquele que tem demais e quer cada vez mais também tem algo errado. Por quê? Porque não saciaram a sua sede e não reconheceram a presença de Deus, não reconheceram a importância de Deus em suas vidas. Porque a partir do momento que nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que Jesus é aquele que vem e mata a nossa sede, é aquele que nos fornece a água da vida e sacia realmente a nossa sede e fome, nós vamos entender que aquilo que era principal, essa busca desenfreada, se torna acessória. E nós vamos alcançar algo que se chama prosperidade. Não é riqueza. Prosperidade é aquilo que nós não vamos ter ausência de nada nas nossas vidas. Então, Deus ele vem e explica exatamente isso, e se você observar, está acontecendo isso hoje. Olha só, aí lá no versículo 9, 10 e 11, olha o que Deus nos ensina também. Olha o que Ele está ensinando para aquele povo. Ele está dizendo assim, ó: ei, presta atenção nos seus caminhos, considerai vossos caminhos. Aí ele diz aqui: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Ou seja, por que eu estou permitindo que aconteça isso? Por que eu estou soprando isso? Por causa da minha casa, que está deserta enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. E olha o que acontece hoje. Nós, muitas vezes, estamos correndo atrás de vento. O que é correr atrás de vento? Daquilo que é passageiro, daquilo que vai um dia se acabar, daquilo que passa rapidamente, assim como a vida. E nós não estamos edificando o templo do Espírito Santo, que é o nosso coração, o templo que está em nós, um templo do Espírito Santo que é para ser dedicado a Deus. Aquele espaço vazio que nós temos dentro do coração, que só pode ser preenchido por Deus, não está sendo. E o que acontece conosco? Nós ficamos atletas do vento. E Deus está explicando isso na palavra. Por que você está assim assolado hoje? Pare e pense. Por que você está numa busca desenfreada e nunca se satisfaz? Por que você trabalha e nunca alcança? Será que não tem resposta para isso? Tem. A resposta está na palavra. Deus, ele é claro. Não precisamos nem de intérprete para isso. Ele está dizendo: por causa da minha casa, por causa do meu templo, que está dentro do teu coração, do meu coração, do seu coração, Deus está falando conosco acerca disso. E se nós entendermos o que esta mensagem está dizendo, nós vamos mudar os parâmetros da nossa vida. Nós vamos ser mais observadores. E aí, voltando ao versículo 8, olha só a receita que Deus dá, o caminho que Deus dá. Olha como é simples. Deus diz assim para aquele povo: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E nós vamos trazer para os dias de hoje, enquanto nós somos templos do Espírito Santo hoje. Olha só, subir ao monte, ou seja, vamos dobrar os nossos joelhos no chão e vamos elevar os nossos pensamentos ao monte, ou seja, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos buscar, vamos parar de olhar na nossa horizontal, onde tudo aqui nos limita. Vamos olhar na vertical, onde nós vamos buscar o provedor. Aí Deus diz: e trazei madeira, ou seja, vamos trazer os recursos que vêm do alto, através da oração, através da palavra de Deus, que vai sustentar a nossa vida. E com isso nós vamos edificar a casa, ou seja, nós vamos preencher o templo do Espírito Santo que está dentro de nós. E desta casa edificada, Deus começa a se agradar. E Ele, dentro desta casa, será glorificado. Ele mesmo diz na palavra. É assim que nós temos que traçar a trajetória da nossa vida. Aquele povo, quando se uniu nesta coletividade e fizeram isso, Deus começou a se agradar, e o parâmetro e as circunstâncias, tudo da vida deles começou a mudar, porque eles entenderam que era a presença de Deus que era necessária. Eles começaram a ter, através do profeta, através dos líderes também, por isso que é importante nós orarmos pelos nossos líderes, para que Deus os alcance, para que tenhamos homens ministradores também e ministrados por Deus. Começa de cima para baixo. Então é isso que nós temos que ter, é a questão da obediência. Quando nós estamos em desobediência, nós afastamos a presença e a provisão de Deus. Mas quando nós estamos em obediência, nós passamos a ter o quê? Trazemos de volta a presença de Deus para as nossas vidas, ou vamos experimentar esta presença que nós nunca experimentamos verdadeiramente. E assim a provisão vem junto. E aquilo que eu falei anteriormente, nós vamos ter o quê? Prosperidade. Nós não sentiremos ausência de nada. As coisas que eram principais vão se tornar acessórias. E nós vamos ter um renovo, algo na nossa vida que nos preenche, que nos traz uma satisfação que excede qualquer entendimento que nós podemos ter. Então, o que acontece aqui?
Nós temos que enxergar que a nossa vida ela só passa a ter sentido quando nós temos Deus por perto, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós nos prostramos, buscamos o monte, trazemos os recursos e edificamos a casa, edificamos esta casa. Então, o que nós temos que fazer? Esta palavra nos ensina a nós atrairmos a presença de Deus. Não é aqui uma igreja material cheia de ouro como era o templo de Salomão. Não são os nossos bens materiais para a gente ofertar a Deus que nós vamos contentar o coração de Deus, nós vamos chamar a atenção. Não são as nossas conquistas. Ó Deus, eu agora sou o homem mais rico do planeta. Não é nada disso. Porque Deus, ele não precisa de nada disso. Ele é detentor do ouro e da prata. O que ele quer? O que nos vincula a Deus? Um coração quebrantado. Um coração que considera o caminho, se conserta, e um coração que se quebranta e busca a presença de Deus, e esse Deus vira a sua face para nós. Nós começamos a ter um relacionamento com este Deus. O que nós precisamos entender é o que esta passagem está trazendo para a nossa vida, para abrir o nosso entendimento espiritual, para nós entendermos por que nós devemos priorizar a presença de Deus, não para a nossa busca material, não para a gente conquistar mais. Nós não podemos ter esse tipo de interesse. Deus, ele não é aquele que fica dando os nossos desejos, aquele gênio da lâmpada que muitas pessoas acham que Deus é gênio da lâmpada. E não é isso. Deus, ele quer que nós tenhamos corações obedientes, dependentes dele, corações que amam a sua presença, para que nós venhamos a entender que nós precisamos desse Pai, nós precisamos estabelecer esse relacionamento para que nós venhamos a ter uma vida diferenciada aqui nesta terra. Então, se nós observarmos, eu vou dar aqui um exemplo, o exemplo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, um religioso, por 20 anos. Lá ele tratava a arca como se fosse um utensílio, como qualquer outro utensílio da casa de Deus. Ele não entendia o que era a presença de Deus. E aqueles 20 anos ficaram na mesma situação, um cumpridor de protocolo. Mas quando Davi leva esta arca e ela precisa ficar na casa de Obed-Edom, aí muda de situação. Bastaram apenas 3 meses, esse pouquinho lapso de tempo, para que tudo aquilo que tinha naquela casa, toda aquela família de Obed-Edom se transformar. Porque Obed-Edom, ele entendeu que não era um objeto, um utensílio, era a presença de Deus. Imagina o que aquele homem, como ele se portou perante a presença de Deus. Quando Davi chega naquele local para resgatar a arca novamente e levá-la para o reino, o que acontece? Davi estranha o ambiente. O campo estava dando o seu fruto. A casa estava transformada. As pessoas que estavam naquela casa eram outras pessoas. Pessoas de uma postura espiritual de transformação, transformadas na presença de Deus. No entanto, o que acontece? Quando Davi retira a arca, Obed-Edom e sua família deixam tudo para trás. Todas as coisas materiais, tudo aquilo que prosperou, tudo aquilo que ficou ressaltado aos olhos do homem. Não importava mais aquilo. Eles seguiram a presença de Deus. E Obed-Edom se tornou um guardião da arca de Deus. E é isso que nós temos que nos apegar. Mesmo que não haja semente no seu celeiro, ou haja pouca semente no seu celeiro. Mesmo que você não veja que as árvores frutíferas estão dando o seu fruto, parece que não vão dar o seu fruto. Não importa. A partir do momento em que você experimenta a presença de Deus e entrega o seu coração para Deus verdadeiramente, o que acontece? A palavra, lá em Ageu 2,19, diz que ele, a partir deste dia, vai abençoar abundantemente. E Deus, ele não é homem para que minta. Ele não é um mentiroso, ele não deve nada a ninguém. Pelo contrário, Deus, ele é provedor das nossas vidas. E o que ele quer? Que nós tenhamos corações voltados para ele.
Por isso, considerai vossos caminhos. Assim diz o Senhor. Considere o seu caminho a partir de agora. Seja um observador e coloque em prática a palavra de Deus. Considerai os vossos caminhos. Que Jesus te abençoe. Amém.